amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes em estar com vocês de novo. Sejam muito bem-vindos. No 7º domingo do tempo comum do ano C do ciclo litúrgico, que cairá no final de semana de 19 e 20 de fevereiro deste ano de 2022, a Igreja propõe a leitura de alguns ensinamentos bem difíceis de Jesus, difíceis de pôr em prática e até de entender. Trata-se do capítulo 6 do evangelista Lucas, versículos 27 a 38. O texto é o seguinte: Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra, e a quem vos levar a capa, deixai-lhe também a túnica. Dai a todo aquele que vos pedir, e ao que levar o que é vosso, não o reclameis. Como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma medida boa, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. O primeiro ensinamento de Jesus, como vimos na leitura, é o amor para com os inimigos. Esse amor que Jesus ordena não é qualquer um, é o amor ágape, um amor total, que se doa, que quer o bem do outro, como já vimos em outras postagens. A palavra utilizada pelo evangelista é o grego agapé. Assemelha-se ao amor de Deus pelo homem. Esse ensinamento de Jesus inova tudo o que se conhecia antes. No Antigo Testamento, por exemplo, e já como um passo muito superior às regras então vigentes, Moisés ordenou aos israelitas amar a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a mente e todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Era a oração do Shema, rezada pelo menos 3 vezes por dia por cada israelita. Mas próximos, então, eram os outros hebreus. A palavra não abrangia os estrangeiros. Agora, Jesus manda amar não só o próximo, mas o inimigo. Provavelmente, a reação dos ouvintes foi de espanto. Certamente se perguntaram como amar a quem nos feriu. Primeiro, precisamos entender que esse amor a que Jesus se refere não é um amor de emoções ou paixões. Não tem a ver com os sentimentos em relação a outra pessoa. Não tem a ver com a outra pessoa nos fazer felizes, ou ser uma boa companhia ou uma grande amiga. Nem se trata de amar com um amor romântico. Que ações, então, Jesus quer que pratiquemos quando dá esse mandamento? Fazer o bem a quem não nos quer bem. Mesmo que alguém nos odeie, não devemos agir como faziam as nações pagãs do Antigo Testamento, para quem a lei era olho por olho, dente por dente. O cristão não revida o mal com o mal. Ele age para o bem, mesmo o bem do inimigo. Jesus prossegue
mandando bendizer o inimigo. Bendizer é falar bem. Além das boas ações em relação ao inimigo, falar bem dele. Se ele me amaldiçoar, falar mal de mim, desejar-me o mal, eu devo desejar-lhe o bem e expressar isso. A seguir, Jesus manda rezar pelos que nos machucam e injuriam. Talvez essa ordem seja mais fácil de cumprir, porque muitas vezes, se é muito penoso estar diante daquele que nos feriu, sempre é possível rezar para que Deus abençoe essa pessoa. Pode ser alguém que nos traiu, roubou nosso emprego, nos desprezou, acusou falsamente, e há uma infinidade de comportamentos que podem ter nos machucado. Nossa oração por essa pessoa será uma expressão do amor ágape, como o amor que Deus tem por mim, que peco contra Ele tantas vezes, que o ofendo afastando-me do seu amor. Esse tipo de amor é aquele que se enraiza na vontade e não nos sentimentos, portanto. Jesus também dá exemplos, e são difíceis de compreender. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclames. A outra face, a túnica, são a face e a túnica do amor, e não do revide. Nesses exemplos, o que vemos é a imagem da ausência de resistência ao outro, e também a da caridade, da esmola, do empréstimo sem esperar retorno. Essas atitudes até parecem irracionais, paradoxais, porque não estão de acordo com a lógica deste mundo em que vivemos. No entanto, elas são antes sobrenaturais. Estão de acordo com a lógica do reino dos céus. É a mesma lógica do Filho de Deus que se encarnou neste mundo para enfrentar a paixão, na qual não teve nenhuma atitude de vingança, de revide ou de fúria. Aquele que é a vida, que tudo criou e tudo domina, tornou-se pobre para a nossa salvação. Mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo ao longo da história e que não aceitariam o dom da salvação. Em última análise, essa lógica é a da cruz, do amar o inimigo, daquele último ato no Calvário em que Jesus rezou ao Pai: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. A chamada regra de ouro, do amor ao próximo como a si mesmo, vai ser estendida por Cristo ao amar como Ele nos amou. Lucas conta que Jesus disse aos que o ouviam: Fazei ao próximo aquilo que desejais que ele vos faça. Ou seja, eu não desejo tal coisa para mim, então não vou desejá-la para o outro, não importa o que ele faça. Aliás, todos desejamos que Deus nos mostre o seu amor gratuito. Também os outros desejam que nós lhes demonstremos um amor gratuito. Todos nós desejamos que rezem por nós e que nos façam o bem. Também os outros o desejam, e é preciso que lhes manifestemos esse tipo de amor. Só assim entenderão que somos cristãos, que amamos como Deus nos amou no Filho. Jesus mesmo disse: Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Logo a seguir, Jesus continua ensinando. E ali podemos compreender que ele não falava de um amor ou de uma bondade naturais. Na virtude da bondade natural, podem se encaixar atitudes como não matar, não roubar e outras ações que nós não cometemos. E isso traz o risco de concluirmos que somos bons e merecemos o céu. Jesus não está chamando apenas para essa bondade da natureza, que existe em todas as culturas. Ele chama para muito mais. Tanto que, com relação a estas atitudes naturais, ele afirma que, se as praticarmos, não merecemos recompensa. Também quem não é cristão as pratica.
amar quem nos ama, emprestar a quem devolverá, etc., são comportamentos naturais. No tempo do judaísmo de Jesus, o adúltero, o coletor de impostos, o idólatra, considerados pecadores públicos, mesmo eles amavam a quem os amava. Tinham amigos a quem faziam bem. Nem por isso mereciam recompensa. Nem por isso estavam se santificando. Isso não os fazia discípulos de Jesus. A dificuldade de realizar esses comportamentos que Jesus está pedindo, no entanto, conta com a graça de Deus. É a graça que capacita para cumprir esses mandamentos, vencendo a natureza, que não se inclina naturalmente para amar quem nos traiu, ou mentiu sobre nós, ou para rezar por quem nos difamou, ou para bendizer quem nos feriu, por qualquer que seja a forma. Para quem se deixa tocar pela graça e age de acordo com o que Jesus ensina, ele promete que a recompensa será grande no céu. E essa pessoa será filho de Deus. Será como o filho unigênito, que amou os inimigos, fez o bem para eles, rezou por eles. Deus é bom para os que são gratos e para os ingratos e egoístas também. Basta pensar em nós mesmos e veremos que isso é verdade. Também nós somos ingratos e egoístas, e quantas graças e bênçãos Deus já derramou e derrama sobre nós, a começar pelo dom da nossa própria vida. Ele nos deu a vida e a sustenta diariamente, ou nós morreríamos. Se lembrarmos da narrativa que Mateus faz das bem-aventuranças, Jesus lá afirma que o Pai faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, se olharmos para o dia de hoje, em que o sol está presente, temos a prova de que Deus é bom também para com seus inimigos, pois o mundo está cheio de inimigos de Deus, de pessoas que não o amam, que negam sua existência, até que o odeiam. Daí porque Jesus manda-nos sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. O Antigo Testamento diz que Javé é misericordioso e compassivo, longânime e cheio de bondade. Nós somos chamados a essa imitação de Deus. Jesus ainda manda não julgarmos. Significa que não devemos e não podemos julgar o que se passa na alma de uma pessoa, nem sobre o seu destino eterno. Nada sabemos sobre as profundezas de sua alma. Isso não significa, contudo, que não se possa avaliar uma ação de alguém, uma atitude, um comportamento. Avaliar se esse comportamento está ou não objetivamente de acordo com o que é o bem. Esta é a interpretação correta, não julgar a alma da pessoa. Como Jesus esclarece, pois ele diz que não se condene ninguém. De fato, julgar pode se referir tanto a uma pessoa como a uma atitude, mas condenar se refere a uma pessoa. E Jesus fala logo em seguida em perdoar. Ora, só se perdoa algo que foi incorreto ou injusto, segundo um determinado padrão moral. Então, não podemos condenar as pessoas. Isso porque só Deus pode definir o destino final dos seres humanos, conforme os critérios que não são desconhecidos. Ele mesmo os ensinou e ele pediu. No final da vida, seremos julgados pelo amor. Por isso mesmo, devemos ser misericordiosos, ter compaixão pelos que pecam, perdoar para sermos perdoados, dar para receber. Creio que ninguém deseja ser condenado. E sabemos o caminho. Jesus é o caminho. Sejamos misericordiosos como Ele e seremos tratados com misericórdia. Se formos misericordiosos em abundância para com os outros, receberemos abundantemente de Deus. Na verdade, já recebemos abundantemente de Deus. Contudo, se olharmos para as nossas redes sociais, por exemplo, como há julgamentos ferinos e maldosos hoje em dia, como há condenações nesse mundo virtual.
talvez porque as repercussões sejam minimizadas, porque não há um face a face. A distância facilita a condenação. Essa é uma situação espiritualmente muito perigosa, que pode se tornar um hábito perigoso. Jesus é muito claro: não julgueis para não serdes julgados. E ele ainda arremata: à medida com que medirdes, sereis medidos. A palavra fala em uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante. O que isso significa? Essa medida era uma vasilha usada nas vendas de grãos a granel nos mercados. O vendedor enchia a vasilha de grãos, então pressionava e sacudia os grãos para que se acomodassem, e isso abria mais espaço para colocar mais grãos, até começar a transbordar. Aí, essa medida era colocada numa espécie de avental que a pessoa portava. Isso explica aquela referência a colocar no regaço que nós ouvimos na palavra. O comprador esperava que isso fosse feito, pois queria receber o máximo pelo seu pagamento. A primeira leitura deste final de semana é do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, um exemplo concreto de misericórdia no Antigo Testamento. Davi é perseguido injustamente pelo rei Saul, que tem ciúmes dele e se tornou seu inimigo. Saul está acompanhado de 3.000 homens armados indo atrás de Davi. Podendo matá-lo enquanto está dormindo em uma caverna e fica à mercê da espada de Davi, este é compassivo e poupa Saul. Apesar de ter sido incitado pelo amigo que lhe mostra o inimigo em suas mãos. Há alguns anos, o Papa Francisco convocou um ano da misericórdia e escreveu um documento chamado A Face da Misericórdia. Nos parágrafos 37 e 38, ele lembrava quantos seres humanos ficam na superfície nos seus julgamentos. E só o Pai olha a profundidade do coração humano. Quantas palavras duras são motivadas por inveja ou ciúme. Que escuras são as nossas lentes ao julgarmos os outros, diminuir a sua reputação, praticar a fofoca. Quanto nós esquecemos que há bem em cada pessoa. E esquecemos também quanto os julgamentos ferem. Quantas vezes temos dificuldade de perdoar e ser generosos. Fica o convite para refletirmos o quanto temos sido misericordiosos, compassivos, o quanto temos perdoado, o quanto temos amado com esse amor ágape, que é o amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.